Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais um episódio do Que Sei Sobre Tigres e Dragões. O seu podcast semanal sobre artes marciais e Kung Fu. Ô, louco, hein? Agora temos até uma tagline? Um slogan? Um slogan. Boa, boa. Bom, e hoje o nosso convidado especialíssimo é o Taichon. Taichon, vocês sabem o que é Taichon? O que significa Taichon, Ju? O que significa? Ah, vamos perguntar pro cara, né? É Taichi de Taichi mesmo? Taichon? Vamos perguntar pro Taichon. Marcos salsichão. Paulo. Salsichão. Bem-vindo, Marcão. Boa noite, tudo bem? Beleza. Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Resto mês. Saudações já. O que significa Taichon? Bom, então antes de falar um pouco sobre o que significa Taichon, recebi uma homenagem que fizeram no Limão, no exame, né, que eu não esperava. Foi através de uma reunião entre os professores, tá, para eu poder receber essa homenagem, né. Então, na verdade, a palavra ela significa-se grande, mas esse grande seria mais ou menos de nobreza, de pureza, e Xichon é irmão mais velho. Como eu sou um dos alunos mais antigos que já treino com o Shifu Márcio, já estou há um bom tempo nessa caminhada do Kung Fu, então eles me deram esse título de Taichon, né? Tanto é que quando eu falo para os alunos, quando o pessoal está iniciando no Kung Fu, o pessoal se enrola muito na hora de falar, né? Aí, nossa, mas fala um nome tão grande. Eu falei, pessoal, calma, fala o nome pausadamente, vocês conseguem falar, que às vezes o pessoal pensa que é um trava-língua, né? Falar assim, Taichon. Eu falei, calma, fala devagar que vocês conseguem falar o nome. Ou se não conseguem falar só Xichon, que é o irmão mais velho. Entendi. O tá mas não é de Tai, mas às vezes eu escuto, Xixi, salsichão, salsichão. Esse trava-língua, então, que às vezes é muito nome que às vezes o pessoal tem que falar Jiaolien, Taichon, às vezes o pessoal acaba se confundindo, né? O tá não é de Taichi, né? Não é Tai, é tá. Tá de grande. Tá de grande. Seria o grande irmão. O grande irmão mais velho. Mas é engraçado que nos filmes de Kung Fu, assiste lá, hein, pessoal, tem aí o podcast do Basílio, fala sobre os filmes de Kung Fu, tem muitos filmes de Kung Fu, você fala, cadê o grande irmão? O grande irmão, chama o grande irmão para nos ajudar. E aí você vê o grande irmão, porque é o Taichon, que é o irmão mais velho, aquele que tá ali há mais tempo naquela caminhada, né? Entendi. Como que você se sente, assim, no dia a dia, lá na academia, de ser o grande irmão mais velho? Como que é essa responsabilidade, né? É uma baita responsabilidade. Mas assim, além de ser uma baita responsabilidade, eu procuro sempre levar com algo de nobreza. Então eu procuro sempre passar os meus conhecimentos, tá, pro pessoal, pros alunos de uma forma correta, de uma forma digna e sempre respeitando as hierarquias e as técnicas que é ministrada pra gente, né? Então como eu tenho esse título, né, Taichon, então, como eu tenho esse título, algo honroso, então eu tenho que passar de maneira honrosa mesmo. A parte técnica, conhecimento, né? Então Marcos, e conta um pouco pra gente como é que foi esse dia. Você falou que você não sabia, né? Que foi uma surpresa. Não sabia. Mas como é que foi o dia, assim? O que foi? Foi uma cerimônia? Foi Enfim, conta um pouco pra quem não tava lá. Então, como é que foi isso? Foi assim, foi um exame que teve lá no Limão, né? Foi um exame avançado. O exame correndo tudo normal, né? Como todo exame. Você estava fazendo esse exame? Na verdade, eu estava lá auxiliando. Eu tava auxiliando no exame. Aí, quando terminou o exame, comentaram assim pra mim, faz uma demonstração. Achei estranho fazer uma demonstração, só eu, então eu vou fazer, né? Aí eu fiz a demonstração, tudo, aí beleza. Aí, quando eu terminei de fazer a demonstração, fiquei no canto assim da mesa, aí os professores começaram a falar, hoje vamos homenagear uma pessoa muito antiga, tal, e foram falando. Aí, quando falaram meu nome assim, eu até me surpreendi, né? E, na verdade, até me surpreendi, porque era algo assim que eu não esperava, e... Sabe, eu até quando eu estava recebendo essa homenagem, falei, será que isso é tudo pra mim mesmo? Será que eu mereço tudo isso mesmo, né? Aí, na hora, fiquei muito emocionado também pela homenagem, né? Aí, tanto é que, além disso, eu ganhei um facão do Shifu Márcio, né?
honrosamente, facão lá guardadinho, bonitinho em casa. Tá lá com você? Tá lá guardado. Caramba, lá em casa. E qual é a história desse facão aí? Na verdade, a história desse facão é um facão que quando o Fury me deu, que é referente sobre as competições que ele participou. Então ele me deu. Era o facão dele. É o facão pessoal. dele. Então, aí... Caramba, meu. Você acreditou nessa história? Oi? Você acreditou nessa história? Eu acreditei, né? Pega os vídeos aí, meu. Vai ver que é o então. facão é que eu fui competir, pô. Então, aí quando eu recebi a homenagem, fiquei super contente, né? Aí, quando eu cheguei em casa, ainda a ficha não tinha caído. Falei, nossa, tá xixão. Será que tudo é isso pra mim? O Chu me deu o facão, será que eu mereço tudo isso mesmo? Aí, conforme foi passando a semana, bom, então já que eu recebi esse título e esse facão, então eu vou honrar. Então vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos ser o Tachichon mesmo. Então vamos honrar mesmo, vamos vestir a camisa. Então se eles acreditaram no meu trabalho e devido a esse período longo de treino, na minha caminhada de aprendizado e conhecimento, então vamos honrar esse legado mesmo que eles passaram para mim e tô até hoje. Ô, Marcos, você tem quantos anos? Eu tô com 41. 41. Então, você começou se você treina Kung Fu há 20, né? Você treina bem de jovem. Bem de jovem. Né? Isso. E, na verdade, eu acho que você treina mais tempo, hein, Marcos? Porque eu lembro de você dando aula pra você. Acho que faz mais tempo, hein? Mais tempo. E você nasceu lá no bairro da Santa Cecília mesmo? Isso. Sempre ali? Na Santa Cecília. Mas antes mesmo de eu morar no bairro da Santa Cecília, eu morava com a minha avó e com meus pais na Itacolomi. Higienópolis, né? Higienópolis. Entendi. Aí depois de um bom tempo eu mudei pra Santa Cecília. Entendi. Legal. E a sua vida foi na Santa Cecília mesmo? Foi na Santa Cecília mesmo. Estudou por lá? Estudei por lá, foi na Santa Cecília mesmo. Brigou por lá? Também. Escola? Exatamente, né? E ó, falar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar. Bem antes de eu fazer Kung Fu, eu era muito nervoso. É mesmo? Muito nervoso. Aí... Como assim? Nervoso como? Nervoso assim sabe quando alguém pede pra você fazer as tarefas e você não quer fazer? Fica você brigava, reclamava, dava chiliquento? Exatamente, Não consigo imaginar esse cenário. Exatamente. Mas na escola também você brigava com os moleques? Na escola brigava também. Sério? Sério mesmo. Brigava? Brigava mesmo. Né? Brigava de empurrar, sabe? Era desse Vias de mesmo. fato ali, trocavam uns... De vez em quando. Mas de vez em quando. Eu vou te pegar, mano, na saída. Era desse jeito mesmo. Na época de escola, né? Tinha sempre que era época de escola, vou te pegar na saída. Isso antes do Kung Fu? Antes do Kung E você Fu. tinha que idade nessa época aí? Nessa época eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Invocadinho, então. Invocadinho também. Lá na minha terra a gente chama isso de enfesado. Enfesado? Enfesado, Então. E aí, como que você começou no Kung Fu? Por que você chegou no Kung Fu? Então, no Kung Fu eu comecei assim, tudo assistindo filme de arte marcial. Aí. Né? Gente, vai lá, assiste o podcast, porque a gente fala sobre os filmes de Kung Fu, hein? Então. E aproveita, vai aí e assiste uns filmes de Kung Fu clássicos também. Então, aí comecei a assistir os filmes de Kung Fu. Mas, na verdade, na época eu não assistia, era aquelas VHS, de fita. Você lembra de algum? Qual o primeiro que você assistiu, assim, filme de Kung Fu? O primeiro que eu assisti foi aquele... Ele é meio, acho que americanizado. É um filme chamado American Shaolin. O primeiro foi American Shaolin? American Shaolin. Que é um que o rapaz... Já é mais novo. Ele é um rapaz meio rebelde. Aí eu sei que a história, ele perde num campeonato. Aí tanto é que ele é humilhado nesse campeonato. Aí ele vai pro Templo Shaolin. Só como ele é estrangeiro, o Templo Shaolin não aceita ele. Aí ele fica lá sentado lá meditando. Começa a chover, começa a nevar ele lá. Aí chega uma hora que eles abrem o templo, aí ele entra. Aí quando ele entra lá, aí ele começa a mudar, começa a treinar. Quando eu comecei a assistir os filmes de Kung Fu, aí eu passei a me interessar bastante pela arte, né? Esse filme do American Shaolin é bem legal, né? Tem uma hora que, não sei se você vai lembrar, Gil, que os discípulos estão andando junto com o mestre, né? Na rua. E os discípulos arranjam uma encrenca. Você lembra dessa parte? Essa parte eu lembro. E aí aí a gangue começa a dar um pau nos discípulos, né? Aí o mestrão, entra no meio assim. Aí ele tem uma fala tipo assim: tome cuidado. Sempre junto de uma turma pode ter um mestre. Tipo assim, ele fala assim. E aí o mestrão começa a bater em todo mundo, assim. É bem legal. Isso é bem legal mesmo. Mas ele dá uma bronca nos discípulos, né? E o que te motivou, assim, a ir pro Kung Fu? Você falou dos filmes, mas
O que você via nos filmes que você achou interessante, assim? Que você falou, Bom, época de moleque, sempre quer fazer as técnicas, né? Quer fazer soco, fazer chute, pular, representar os movimentos. Aí isso eu curti pra caramba. Dos movimentos, das técnicas, quando encaixa os golpes, quando faz os chutes, a parte dos movimentos. Aí, quando meu pai gostava de arte marcial, ele chegou assim e falou assim pra mim: Marcos, tem uma série bem antiga que passava, se não me engano, não sei se era sábado ou domingo de manhã, que era o David Carradine, que é de Kung Fu. Sim. Aí ele falou pra mim... É Kung Fu que chamava Kung Fu, né? A lenda. A série. Então, aí ele falava pra mim sobre essa série. Eu falei, pai, então vamos assistir, né? Aí a gente assistia junto a série, né? Aí o legal dessa série, que eu curtia bastante, tinha algumas coisas filosóficas nessa série, bem legal. Meu pai falou assim pra mim: Marcos, vou te levar na academia de Kung Fu. Levando na academia de Kung Fu. Nunca tinha pisado na academia de Kung Fu. Eu fui na Associação Shaolin, academia de Kung Fu. Aí eu lembro até hoje, ó. Quando eu cheguei em casa da escola, meu pai falou: vamos hoje na academia? Vamos. A gente pegou o ônibus, foi lá na Constelação, subindo lá na Constelação. É do Mestre Amaral. Isso. Todo mundo fez lá. Aí, impressionante. Quando eu cheguei lá, que não é bem grande, ó, Associação Shaolin. Falei, caramba, que legal. Aquelas mãozinhas assim. Então, falei, o que deve ter aqui, né? Deve ser bem bacana. Aí quando eu fui subindo as escadas, falei, nossa, que bacana. Aí quando eu cheguei lá, parecia que tava uma loja de brinquedo. Arma, lança, facão, quantal. Tinha faixa branca, faixa verde, faixa vermelha, faixa preta. Aí o mestre Amaral pegou uma cadeira pra gente, eu fiquei sentado assim, vendo assim, falei, caramba, que legal, que bacana. Fiz um monte de pergunta pro mestre Amaral. Que arma que é essa? Tinha foto, tinha um monte de coisa. E você tinha que idade aí, Marcos? Aí eu já tinha uns 12 anos. 12 anos. Mas o que eu mais fiquei impressionado foi com a quantidade de alunos que tinha graduado. Então tinha faixa roxa, faixa laranja na época, faixa preta. Aí eu fiquei encantado, né? Depois quando a gente chegou em casa, eu falei pro meu pai: putz, queria tanto fazer Kung Fu, meu. Será que tem alguma academia por aqui por perto? Só que ali na Jesuíno Pascoal tinha uma academia de ginástica lá. E minha mãe fazia ginástica lá, nessa academia. Aí meu pai me levou nessa academia, e lá nessa academia tinha Kung Fu e tinha Karatê também. Aí ele falou assim pra mim: Marcos, o que você quer fazer? Karatê ou Kung Fu? Eu falei: pai, quero fazer Kung Fu. Aí eu fiz a matrícula lá. Aí no outro dia, quando eu comecei a treinar, quem foi meu primeiro professor de Kung Fu foi o Sião. Isso. Sião. Foi o Sião. Sião, na verdade, o Sião, ele é um super praticante de artes marciais, né? Assim, ele era mestre de karatê, Kung Fu. Ele é o avô do Arthur, do Aron. Então, aí eu comecei a treinar, lá foi minha trajetória. Com esses 12 anos aí, nessa fase. Aí depois, quando eu treinava lá de manhã e estudava à noite. Aí depois, quando eu mudei de horário na escola, houve um problema que o Sião não pôde mais dar aula pra mim. Aí, vou à noite então. Aí quando eu fui à noite, tinha outro professor lá. Eu falei, eu sou professor, eu tenho aula com o Sião, ele não dá mais aula pra mim. Aí, você que é o professor? Sim, sou o professor Márcio. Aí, falei, era eu? Era você. Ó, louco, meu. Louco. Aí daí que... Peraí, então vamos fazer essa conta direito aí. Então, por isso que eu falei que tem mais de 20 anos. Se você tinha 12 anos... Quando eu comecei a dar aula pro Marcos, o Marcos tinha uns 14, 12, hoje 15. você tem 41... Eu não sei né? fazer conta. Então, não sabe fazer conta, não? Então, o Marcos tinha uns... Talvez um pouco mais de 12. 14. Mais, Se você consegue fazer essa conta, deixa nos comentários quanto tempo. Um pouco mais, O Marcos então. deveria ter uns 15 para 16 anos quando eu comecei a dar aula pra ele. Então, uns 25, 26 anos já. Porque eu tenho foto dele lá com uns 15, 16 anos. Eu tenho foto de você lá. Ô Marcos, e depois que você começou com o Kung Fu, esse seu jeito mais nervoso e brigão, ele deu uma apaziguada ou você ainda continuou? Você falou, agora que eu sei mesmo Kung Fu, eu vou... Depois de um tempo eu comecei a dar uma apaziguada. Depois de um tempo? E depois de um tempo. Não foi imediatamente? Não foi imediatamente não. Depois de um tempo comecei, deixa eu ficar mais Mas você usou uns golpes assim? Não. Chegou a usar? Não cheguei a usar, não. Aí eu percebi, deixa eu dar um tempo que tô vendo que isso não vai me levar para um bom caminho. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado.
Aí, Mas você nunca deu coice místico em ninguém? coice místico, não, nunca cheguei a fazer isso, não. E quando você teve esse encontro com esse outro professor, que chama Márcio, curiosamente, que é o Márcio, e você decidiu continuar fazendo Kung Fu, você sempre praticou ou teve pausa? Você deixou de praticar? Ou teve momentos que você falou, não, acho que não é isso, eu vou experimentar uma outra arte marcial, ou não? Eu pratiquei durante um tempo, tá? Aí depois eu tinha feito exame para faixa amarela, lá no Mestre Amaral. Treinei algum tempo na faixa amarela e depois eu parei de treinar. Aí depois eu parei de treinar, né? Não sei o que aconteceu, né? Época de adolescente, né? Então, você indica um monte de coisa, aí eu parei de treinar. Aí, por incrível que pareça, quando eu parei de treinar, eu fui tentar até jogar futebol. Tentar, né? Fiz escolinha de futebol. Aonde E aí? você fez? Fiz lá no... agora a escolinha não existe mais, lá na Pro Esporte, lá no Corinthians, lá na Pro São esporte. Joaquim. Pro esporte. Fiz lá, que na verdade, também como eu gostava de futebol, falei, vou tentar futebol, né? Aí eu fiz teste também, Corinthians, Peneirinha e Peneirinha tudo? Portuguesa, Juventus. É mesmo? Que posição Então você jogava bem, pô. Não, eu Vai. tentava. Que posição? Que posição? Eu jogava de lateral esquerdo. E aí, quando é que você conclui que não é futebol não, é Kung Fu? Então, depois de fazer um monte de teste em clube e vi que não ia dar certo, aí eu saí fora da escolinha. Aí eu saí... Você falou, esses caras estão me enganando. Estão me enganando, cara. Saí fora da escolinha. Porque- Eu aqui, meu, mó talentoso. Lateral esquerdo aqui, É, pô. então. Mas é difícil jogar de lateral esquerdo e voltar, é difícil, não é fácil não. E voltar? Ir voltar. Falei pro pai, ó, vou sair fora da escolinha. Não dá que a gente ficar pagando, e não tem chance de fazer teste. Pô, aí e não a gente chega saiu no fora. Barça nunca, não Então, chega aí- no aí sai Real fora. Madrid. Mas é difícil, né? Porque Não, você é vê, tem difícil tanta mesmo. gente que tem o sonho de futebol, de Porque Nossa, molecada, né? Porque na época quando eu fazia teste, era 100 pessoas, 1000 pessoas pra fazer teste. Aí eles davam um colete lá pra você e você tinha que mostrar o futebol. Vamos voltar pro Kung Fu? Esse Tá, acho que podcast tá é um bom, podcast né? de Kung Fu. Vamos voltar. Você já usou Kung Fu alguma vez para se defender? Numa situação real, assim? Não, você sempre pergunta sobre o Kung Fu. Eu tô roubando essa pergunta pra você. Não, nunca precisei usar. Mas você acha que o Kung Fu serve pra defesa? O Kung Fu serve pra defesa. Não, mas assim, eu acredito que depende muito da situação que você tá. Por causa que sempre a gente, quando a gente tá treinando, quando a gente dá aula pros alunos, sempre a gente sempre orienta os alunos em determinada situação não reagir. É bem relativo, assim, não tem como dizer, essa situação vou usar o Kung Fu, depende de momento, né? Que benefícios o Kung Fu te deu, assim? Esses anos todos de prática no Kung Fu, que coisas você percebe em você que o Kung Fu te ajudou a, sei lá, melhorar como pessoa, melhorar na relação com as outras pessoas? Então, o Kung Fu me ajudou bastante na disciplina, né? E também ficar mais comunicativo também através da prática. É mesmo? Que antes era muito tímido. Então, eu acredito que a própria arte marcial, ela me ajudou mais a ser mais comunicativo, mais ativo. Que legal. Né? Que mais? Mais companheiro, sempre ser solidário com as pessoas, né? Ajudar o próximo. Que acho que isso que a arte marcial mostra muito pra gente, né? Que eu falo pra todo mundo, que algumas pessoas, que a arte marcial, ela é muito mais que simples socos e chutes e movimentos. Eu acredito que a arte marcial, ela traz um benefício pra gente muito grande como pessoa, como ser humano, pra gente sempre evoluir espiritualmente, né? Cada vez ser uma pessoa melhor. Qual que é a sua religião, Marcos? Na verdade, eu sou católico, mas eu tenho várias religiões, então eu gosto um pouco de budismo, de candomblé, espírita. Legal. Tanto é que a minha namorada, ela é espírita, né? E eu sigo um pouquinho de cada religião, né? Sim. Que a gente pode fazer isso também. O final de tudo acaba sendo o mesmo, né? Que é o ato de você se religar a alguma força maior, né? Ô Marcos, assim, eu conheço sua história, né? Até pela nossa convivência. E você me acompanha, né? Há muitos anos, enfim, sabe toda da minha trajetória, né? Enfim, todos os lugares que eu já tive escola, você sempre esteve junto comigo, né? Certo. Mas
hoje, você lá na Shaoshan, né? Você, digamos que faz parte da grande linha de frente ali, Exatamente. né? Do atendimento, das aulas, né? E você se relaciona com todo o público da Shaoshan, né? Com Kung Fu, Tai Chi, né? E agora ouvindo a sua fala de que o Kung Fu, a arte marcial, ela te colocou de um lugar que melhorou a sua comunicação, você era muito pra dentro, Exatamente. né? Você acha que as pessoas que são tímidas, elas podem também ter essa mudança com a arte marcial, de ela ficar mais extrovertida, conseguir se beneficiar, né? De se relacionar melhor com as pessoas? Porque você sendo ali linha de frente, lá no nosso espaço, porque todo mundo te conhece, né? As pessoas às vezes mandam um WhatsApp, eu conversei com o Marcos, né? As pessoas do Tai Chi, todo mundo te conhece. É verdade. Né? Você acha que a arte marcial, ela propicia isso para as pessoas, de colocar ela num lugar onde ela consegue se soltar mais, melhora o seu... Até, por exemplo, às vezes, eu tô na faculdade, tô na escola, tenho vergonha de falar em público, né? O que você acha disso? Então, eu acredito que a arte marcial, ela dá toda essa parte dos benefícios, inclusive também tem exemplos de alunos também que quando entraram na escola que eram muito tímidos e mudaram totalmente, né? Porque além da arte marcial, ela tem uma evolução muito grande para as pessoas, ela também, a própria arte marcial, ela também te amadurece também. Te amadurece mais de uma questão além marcial e uma questão para a vida também, né? Então, acredito que a arte marcial, ela tem esse poder muito forte de amadurecer as pessoas. Qual é essa coisa que o Kung Fu tem que gera isso, que gerou em você, por exemplo, de te deixar mais solto, te deixar menos tímido, te deixar mais comunicativo? O que você acha que acontece com você ou que acontece com outros alunos que te dá essa condição, assim, que dá essa condição de você ou ir se amadurecendo ou ficando mais solto? Que coisa é essa que rola? O que você acha que é? Então, acho que o que faz isso com as pessoas é também a parte da sociabilização. Porque quando você está num ambiente, um exemplo, que tem vários alunos, você acaba se sociabilizando com o pessoal. Conhece um, conhece outro, conhece outro, conhece outro. E geralmente quando entra alguns alunos novos lá na academia, eu sempre procuro sociabilizar as pessoas. Esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, você tem outra pessoa, tem outra pessoa, para a pessoa também conhecer um pouco, se sentir acolhida. E aí quando a pessoa ela se sente acolhida, ela pensa assim, bom, então eu estou num ambiente bacana, que as pessoas me acolheram bem, então é aqui que eu vou ficar. Eu faço isso também, não só com o pessoal do Kung Fu, mas com o Tai Chi também, né? Essa parte do acolhimento, tratar bem as pessoas, que é o principal. Já que você falou Tai Chi, e o Tai Chi? Você por um tempo, você chegou a praticar Mas não é Kung Tai Fu Chi? hoje? Você chegou a praticar Tai Chi? Cheguei. O que é melhor? Você pode responder essa pergunta aí pro seu Chifu, que é sempre essa pergunta é difícil. o foguetinho do podcast. Não, mas pode mudar o foco da pergunta. Mas pode também falar que relações você fez, né, do período que você praticou, do Tai Chi com o Kung Fu. Como é que uma coisa... Como é que uma coisa te ajudou, complementa na outra? Ou até porque que não seguiu com o Tai Chi, né? Por que não trocou? Na verdade, o Tai Chi, quando eu comecei a praticar, na verdade, eu comecei a praticar mais por conhecimento. Porque geralmente lá na nossa escola, quando vinha alguém pegar informação, algo mais específico, eu queria já responder para a pessoa algo um pouco mais específico, caso a pessoa tenha alguma dúvida, né? E o Lost não estivesse lá, eu podia explicar melhor pra pessoa. Esperto você, hein? Isso é malandragem. O cara foi lá e vivenciou um pouquinho. É um baita funcionário. É sério, agora você... A promoção do mês hoje, do dia hoje, vai ser a promoção pro Marcos Paulo. Mas o Marcos Paulo. Ô, Marcos, falando isso, você sabe que a gente sempre fala de você, eu né? Sei, eu sempre falo. Gente, esse é o Marcos Paulo, procura aqui, ele. Procura ele aqui, ó. Então, aí o Tai Chi eu fiz mais para conhecimento, e saber um pouquinho mais sobre a família Shen também. Que toda essa parte de história antiga da China, eu curto muito essa parte de história. Tanto do Kung Fu como do Tai Chi.
Então, esse foi um dos motivos que eu passei a praticar Tai Chi, conhecer um pouquinho mais sobre o mestre do Gil, sobre a família Shen, sobre Change I Go. Sim. Aí eu treinei um determinado tempo, eu não pude mais continuar, porque eu tive que... Ah, e depois seguir ficou outros chato, caminhos. né? Depois segui outros caminhos. Depois de 7 meses da mesma forma, ficou chato. Isso corta. Por isso que ele ganha desafetos na internet. E você também vai ganhar Isso um. não vai isso sair. aí. Marcos Paulo, Oi. o estilo que a gente pratica é louva-a-Deus, né? Eu tô falando Isso. isso porque eventualmente são pessoas que não conhecem a gente, né? Aham. Por que você gosta desse estilo? Na verdade, eu gosto do estilo louva-a-Deus por ser estilo do norte, né? E O os que estilos... que é um estilo do norte? Na verdade, Qual que é a os diferença estilos, na verdade, a diferença dos estilos do norte e sul é que estilos do norte tem mais chute alto e na China é mais a parte mais cerrado, tá? E os estilos do sul, as posturas já são um pouquinho mais altas e os chutes já são mais baixos também. E os movimentos já são um pouquinho mais travados também. Já o do norte já é mais solto, né? Então, na China tem sempre essa parte da região mais cerrada e do sul é a parte mais montanhosa também. Entendi. Né? Aí os estilos do norte, então a gente tem louva-a-Deus, garra de águia, e o do sul é rungar, serpente. Uhum. Mas, então, aí você falou a diferença, né? E por que você gosta do louva-a-Deus, especificamente? Na verdade, eu gostei do louva-a-Deus porque eu me identifiquei muito com o estilo, né? Através dos filmes e quando eu comecei a praticar também. Mais a parte da movimentação, os movimentos mais soltos. A história também do estilo louva-a-Deus me atraiu bastante, né? Uhum. Da referência da parte do Wan Lang, que ele treinou no Templo Shaolin, aprendeu o estilo. Então, isso que me identifiquei muito com o estilo, né? Me atraiu muito mesmo. Entendi. É curioso porque quando eu vejo os Jialiens lá da Shaoxiang treinando da Ponlai, fazendo alguma apresentação, alguma coisa, normalmente são movimentos mais rápidos e com menos força. Né? De uma forma geral, assim, pra minha percepção. E quando eu vejo você fazendo as apresentações, eu vejo que você coloca bastante força. E aí talvez quando eu olho assim é o tipo, né, assim, de movimentação que eu mais me identifico e que eu talvez gostaria mais de me aproximar, sabe? De fazer com mais força e tal. Eu acho bem interessante essa... Entendi. E dá pra ver, claro, né? Você pega a Raquel, por exemplo, pega o Vitor, são pessoas rápidas, muito rápidas, né? Você vê que tem força ali. Mas quando o Marcos está se apresentando, fica muito nítido isso. Uhum. É verdade. É que eu acho que é Impacto, o biotipo né? mesmo, né? De cada um, né? E isso fica realmente bem aparente. Uhum. E agora, bom, eu já falei isso em diversas vezes. Para mim você é um exemplo de dedicação, mas acima de tudo um exemplo de superação, né? E as pessoas vão saber o porquê que eu estou falando sobre superação. Primeiro que eu acho que na vida nada é sempre perfeito, né? Não existe alegria sempre. Tô feliz. Não. Existe altos, baixos. Às vezes você tá bem, às vezes você tá mal, né? Às vezes você perde o emprego, às vezes você tá no emprego. Então nada é sempre bom, né? E para mim você é um exemplo de superação, porque no Kung Fu eu já vi você por 2 vezes sendo reprovado, né, em 2 momentos diferentes. Exatamente. Um deles foi no exame, né, e uma segunda vez foi no curso de instrutor. Isso, primeiro. E você nunca se abalou. E isso para mim, Márcio, sempre foi um exemplo, entendeu? Porque eu não sei como eu me portaria numa situação dessa, Certo. né? E ninguém sabe, porque uma coisa é você falar como que as pessoas têm que se portar, não, vamos lá, vamos dar. E quando acontece isso com você não sabe como vai bater aquela vibe e aquela energia, né? Então, isso para mim você é uma grande prova de superação, né? Fala pra gente como que é isso pra você, como foi pra você a sua reprovação no exame de faixa, depois você foi reprovado num curso de instrutor e você se formou instrutor, você hoje é o meu aluno mais graduado junto com a Raquel, né? E isso para mim eu tenho o maior orgulho de falar, Obrigado. né, para todo mundo.
E não orgulho de falar porque você foi lá e fez de novo. Não é isso, mas você não se abateu assim, sabe? E às vezes eu já vi reprovação de outros alunos, mas eu sempre pensei, não sei não, acho que esse aluno vai desistir. E o aluno desistiu, né? Isso. E você não, tipo, tá sempre ali, firme e forte. Conta pra gente. Minha reprovação foi no primeiro curso de instrutor que aconteceu. Qual foi a sua primeira reprovação? Foi no curso de instrutor ou foi no exame de faixa? Foi no curso de instrutor. É que eu não me lembro. Foi no curso de instrutor. E lembrando que você fez um ano de curso. Fiz um ano de... Quem bate esquece, Márcio. Pois é isso É mesmo. verdade. É verdade. Então, na verdade, quando eu fiz o primeiro curso de instrutor, nosso curso foi bem puxado. Tanto parte técnica como a parte de escrita, de prova, né? Mas, na verdade, como foi o primeiro curso, eu não tinha experiência nenhuma, né? Quando eu não passei no curso, na verdade, isso me abateu muito, né? Isso te abateu? Me abateu muito mesmo. Olha só. Me abateu muito mesmo, porque Você pensou em parar ou desistir? Na verdade, eu não pensei em desistir. Me abateu porque eu não conseguia alcançar o objetivo de se formar instrutor logo na primeira turma. Isso me abateu muito. Claro. Aí depois, quando eu cheguei em casa, aí eu refleti, falei, não, vamos erguer a cabeça, quando eu tiver um próximo curso, vamos tentar de novo? Vamos. Aí eu continuei treinando, né? Aí quando teve o outro curso de instrutor, daí fez a Raquel, fez outros alunos também, a gente passou no curso, né? No curso de instrutor. Aí quando eu passei no curso de instrutor, aí eu vi, bom, agora tive uma missão cumprida e consegui concluir, agora sou instrutor formado. Quando eu fiz meu exame avançado, que foi da vermelha para marrom... Foi esse que você reprovou? Isso. Tanto é que quando eu não passei no... Quando eu tava fazendo uma técnica de facão, eu errei 2 vezes a técnica. Não sei o que aconteceu, apagou. Continuei a fazer o movimento, errei, aí eu fiz de novo, errei de novo. Aí quando eu errei a segunda vez, aí eu falei, esquece, desisti, esquece. Aí eu na minha cabeça, eu pensava, bom, como eu fiz as outras coisas, eu pensava que ia compensar o que eu tinha errado. Depois quando teve a resistência, terminou, todo mundo entregando a faixa, falei, o que aconteceu? Só que eu não passei. Aí depois chegaram pra mim e falaram, Marcos, você não passou. Geralmente, pra mim, parecia aquelas imagens de... Sabe aquelas imagens de filme quando fica só uma luz em você? Parecia isso pra mim. Uma luz assim em mim, em cima de mim. Isso. Os holofortes, Os holofortes, tudo assim. E tudo o restante do pessoal, tudo escuro assim. As pessoas que passaram. E pra mim foi muito difícil, porque eu olhava assim pro lado, todo mundo com faixa, com certificado, e eu me senti muito envergonhado. Você se sentiu envergonhado? Senti envergonhado. Porque todo mundo conseguiu alcançar os objetivos e eu aqui, na mesma faixa, sabe? E naquele momento você pensou em parar também, ou desistir, ou também não? Naquele momento também. Como eu tava meio de cabeça quente, tava triste, quando eu cheguei em casa, né, eu contei com meu pai o que aconteceu, tudo. Ele falou, não, relaxa, fique tranquilo, depois na próxima você tenta. Aí quando chegou no outro dia, quando eu fui pra aula, acho que foi numa segunda-feira quando eu fui pra aula, lá pra academia. Bom, falei, acho que eu vou continuar batalhando, porque acho que isso faz parte da arte marcial, a gente não desistir. Aí quando eu voltei pra aula lá, né, tanto é que no dia eu tava até com a mesa de curso de instrutor e tava com a faixa vermelha. Continuei treinando e procurei não me bater. Bom, vamos treinar, vamos lá. Quando tiver um próximo exame, eu vou tentar de novo. Aí eu fiz o próximo exame. Aí acho que o exame foi até no Claretiano. No colégio. Isso, aí eu passei. Ô Marcos, você sabe que... Bom, isso pra mim é mais uma prova do quanto você é um cara forte. Porque assim, eu não imaginava que você tinha ficado com esse sentimento. Fiquei. De verdade. Fiquei, nossa, fiquei muito envergonhado. Você tá falando isso pra envergonhado. mim agora aqui, eu tô assim... Caramba, meu. Fiquei mesmo. Nossa. Como vale a pena... Não, eu tô te falando, como vale a pena estar junto de você, Marcos Então, Paulo, de verdade. É como um exemplo assim, é como se tivesse um exemplo. Todos vocês aqui de faixa, o exemplo, o Gil com faixa vermelha, o Vitor com faixa marrom, faixa vermelha, e eu aqui, falei, caramba, meu, todo mundo ganhou faixa, eu que não. E eu refletindo, putz, por que eu não passei? Putz, por que eu errei?
E fiquei aquele sentimento na cabeça. Falei, nossa, se eu tivesse feito esse movimento com o facão, podia ter acertado. Mas sabe na hora, quando te apaga assim, você não consegue? E quando eu fiz... E outra coisa, quando eu fui fazer o exame lá no Colegiano, a minha namorada, ela foi comigo, né? Aí quando eu tava fazendo as outras técnicas, saiu, quando eu peguei o facão, foi na hora de fazer o facão, falei, putz... Tocou a música. Nossa, não posso errar. Aí eu comecei a fazer a técnica, aí consegui fazer o movimento. Aí foi embora. Aí aliviou. Caramba. Sabe, foi uma sensação assim, falei, nossa, não, isso não pode voltar de novo. Sabe, é uma sensação... Já teve outros alunos, por exemplo, tem o Gabriel Cosma, né, que é um aluno avançado, ele reprovou também. E vou te falar, Marcos, assim, pra gente que é professor, cara, ver um aluno reprovando, ou ver um aluno indo mal, errando uma técnica, a gente sofre junto. Mesmo, é verdade. A minha vontade é de, assim, quando as pessoas estão na academia, que ela ou desanima, ou, não tô conseguindo aprender, a minha vontade é falar assim, vai lá e conversa com o Marcos Paulo. Vai lá e, porque às vezes as pessoas olham ele ali hoje, né, o Tachichon, referência, dando aula, sabe tudo, e é verdade, o Marcos Paulo é um cara que não esquece técnica. Não esquece técnica, né? Só perguntar para todos os alunos lá, para os mais avançados. E quando as pessoas têm essa dificuldade, conversa com o Marcos Paulo. Vai lá e vê qual que é. Sente o drama de você ser reprovado no curso de instrutor, no exame. Ainda mais no exame avançado ainda. E tanto é que quando o Chu estava comentando sobre o Gabriel Cosma que tinha reprovado no primeiro exame que ele fez avançado, quando ele foi fazer o exame lá na academia, eu até falei pro Chifu, deixa eu conversar um pouquinho com o Gabriel, fazer uma homenagem pra ele. Sim. Aí eu terminou o exame, aí eu fiz a homenagem pra ele. Por causa que na verdade, quando ele não passou, eu me vi nele. Falei, olha, eu me vi nele. Aí por isso que eu fiz por isso eu procurei fazer esse gesto honrosamente pra ele, porque é um aluno que eu conheço há muito tempo, pra ele continuar treinando, continuar batalhando. Que ele não foi o único que aconteceu isso com ele. Né? Marcos, mudando de assunto um pouquinho, você já competiu? Já competi, já. Eu participei da competição do campeonato interno para online. E quando eu treinava outra linhagem de louva-a-Deus, eu cheguei a competir também. É que, na verdade, competição, às vezes, eu gosto mais de assistir, né? Eu já nem participo mais, eu gosto mais de assistir tudo. Tanto é que quando teve o Campeonato Paulista, antes da pandemia, aí eu fui pra assistir, ver como é que é, porque fazia tempo que eu nunca fui no campeonato, né? Aí eu fui pra ver os outros estilos também, fui pra acompanhar os meus irmãos de treino também, então foi uma experiência bem legal. Você falou algumas vezes aqui no papo, e diversas vezes você falou do seu pai. Nesse exemplo que você deu agora da reprovação, você falou que chegou em casa, conversou com seu pai, em outras situações, seu pai te levou na primeira escola de Kung Fu, etc. A gente tem na tradição do Kung Fu, dentro do Wushu, essa figura do Shifu, né? Que acaba sendo, de alguma maneira, uma das traduções nosso pai dentro da arte marcial e tudo mais. E quando você trouxe várias vezes o teu pai, me deu vontade de te perguntar qual é a importância do teu Shifu na tua vida, não só como artista marcial, mas na tua vida como pessoa, mas como ser humano. Esse episódio tá uma rasgação de seda aqui, viu? Vou te falar. Você vai virar Tachichon. Bom, então, a importância do Shifu, que é meu pai de treino, ela foi muito importante para mim na minha vida, né? Porque o Shifu, eu acompanhei ele desde lá quando eu era mais jovem, né? Então, sempre o Shifu, ele, na linha de frente, eu sempre procurava fazer um pouco parecido com ele, os movimentos. Um pouquinho parecido, só um pouquinho, né? Então, eu procuro me espelhar muito no Shifu, né? Como pessoa, como profissional e principalmente na parte marcial. Aí, às vezes, quando eu tô lá na aula, eu falei, putz, se o Shifu tivesse assim, como é que ele ia fazer? Bom, se o Shifu tivesse assim, como é que ele ia fazer? Então, eu procuro sempre me inspirar muito no Shifu. Como abordar as pessoas, como conversar,
né, na parte de atendimento, na parte marcial. Então eu procuro sempre observar os jeitos também, né? Quer dizer que na verdade não tem como, o jeito na arte marcial também é diferente, né? Mas eu procuro sempre pegar um pouquinho assim, absorver um pouquinho. Então o Shifu pra mim, ele é uma pessoa muito importante, né? Eu falo pra todo mundo que ele é meu pai de treino mesmo. E eu tenho muito orgulho dele, de dizer isso, que o Shifu é meu pai de treino. Que na verdade eu tenho 2 pais, tem meu pai biológico e tem meu pai de treino também. E tem o professor Gil também, que é um professor. Olha O pai de treino paga pensão? Como que é essa relação? Essa relação jurídica. É, isso. Muito bem, muito bom. Então, é isso? É isso, muito bom. Que beleza, hein, gente? Show. Legal, muito bom. Bom, Marcos, Muito olha, bom. a gente... Bom, não preciso nem falar, mas primeiro é o maior orgulho Muito de obrigado. ter você como aluno. Principalmente em que você me acompanha desde a minha primeira academia, né? Exatamente. Na minha primeira academia, não. Quando eu comecei a dar aula, né? Lá na Jesuíno Lá na Pascoal. Jesuíno, isso. Naquela academia do Sião, da Rita, né? E você me acompanha desde lá. Então, Desde lá, enfim, verdade. você sabe toda a minha Toda a história, a sua minha história, trajetória. verdade. Você acompanhou quando eu saí do Mestre Amaral, depois eu treinava com o Mestre Cido, e depois você me acompanhou quando eu comecei a treinar com o Mestre X. Depois a gente foi lá pra Brasleme. Também, você me acompanhou lá na Brasleme academia da também. Brasleme. Então, quer ver, você sabe toda a minha trajetória como professor, né, como à frente. Então, Exatamente. é o maior orgulho de ter você obrigado. como aluno, Muito mas obrigado. principalmente de você estar aqui hoje, né, da pessoa conhecer você. E a gente fez questão de trazer você para cá, porque eu acho que você... Hoje, lá na academia, as pessoas veem você como um professor mesmo, né? Tá na linha de frente, ensinando todo mundo, né? Então, você tá aqui hoje falando um pouquinho da sua história, eu acho que as pessoas vão poder te conhecer mais. Vai poder te conhecer mais, é verdade. Né? E é bom também quando a gente comenta com as pessoas um pouco sobre a nossa trajetória, né? Pra pessoa conhecer um pouquinho mais, né? Porque é bem diferente você estar lá na academia ensinando, passando as informações, mas as pessoas não sabem por trás o que aconteceu na sua vida, na sua história. Sim, e é importante as pessoas saberem isso também. Sim, E certeza. também, até também como uma lição de vida também. Um ensinamento também, uma inspiração, né? um Ó, exemplo. falamos junto, hein? Baixa aqui. Falamos junto. Mas, Marcos, você sabe que... Eu não lembro com quem eu tava conversando na academia, e aí alguém falou assim, putz, vocês precisavam levar alguém famoso, né, no podcast para dar uma alavancada. E eu falei assim, olha, é legal, né, se tivesse alguém famoso, até para divulgar mais. Mas é engraçado, porque pessoas anônimas, como nós, como você, né, todo mundo tem sua história de vida e vai servir de exemplo para alguém, né? Então hoje a sua história que você está contando aqui pra gente, nesse pouquinho de tempo, nesse 1 horinha aqui de programa, com certeza vai servir de incentivo sim, espero. para todo mundo, né? Então não precisa ser famoso para incentivar as pessoas. Qualquer pessoa, qualquer anônimo tem a sua história bela, né? Exatamente. Pra poder passar para as pessoas, né? Qualquer É verdade. anônimo tem sua história bela. Olha só. Quem diria, hein? Augusto, Márcio. Augusto. Ficou legal isso? Você posso ir embora? Valeu, gente. Obrigado. Muito bem. Muito Isso aí. bem. Obrigado, Marcão, pela presença. Muito Obrigado bom. a vocês. A gente já tinha conversado no ano passado, lá no outro... Então. Numa verdade. live que nós fizemos. Então, verdade. para mim, foi muito bacana poder falar de novo contigo aqui. Muito bom. Marcos verdade. Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês pelo convite, viu? Imagina. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Comentários, perguntas. Se quiserem uma parte 2 com o Marcos Paulo também, peçam aqui que a gente também faz. a parte 2. Mas aí você pede e já deixa sua pergunta embaixo aí, o que você quer saber dele, beleza? Exatamente. É isso É isso aí. Valeu. Valeu, gente.